Fala, Mundo, tudo certo? Eu sou o Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. No vídeo de hoje, retomamos a nossa série 10 Fatos, essa série que vocês gostam tanto, e hoje eu tenho certeza que falaremos sobre uma língua deveras inusitada, digamos assim. Já falamos sobre a língua finlandesa, que também não é uma língua tão trivial assim, né? Não é tão falada. Ela também tem a sua importância no mundo, que é a língua persa, tá? Tenho certeza, fica aí, você vai se surpreender com muitos fatos muito interessantes dessa língua aí falada no mundo, tá? E lembrando mais uma vez, a nossa vaquinha continua online, vai lá, tá o link na descrição. Se você pode ajudar a gente a comprar um novo computador para editar os vídeos do Mundano, seja o valor que for, vá lá e ajude a gente. Realmente ela vai ficar até o final de junho, como eu tinha falado em outros vídeos, eu estava pensando em estender até junho e ela vai ser estendida até junho. Então, rapidamente, 10 fatos sobre a língua persa, mas antes, roda a vinheta. Bom, galera, a língua persa, ou parsi, ou farsi, é a mesma coisa, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Ela é uma língua indo-europeia, sim, é da mesma família linguística do português, só que ela é do grupo das línguas iranianas. Ela é falada nativamente por cerca de 70 milhões de pessoas e como segunda língua aí, ela é falada por cerca de 110 milhões de pessoas no mundo. Além do Irã, ela também é falada no Afeganistão e no Tajiquistão. Espera aí que daqui a pouquinho a gente também vai falar mais sobre isso. E é a forma moderna da língua dos antigos persas, do famoso, do conhecido Império Persa. Também vamos falar futuramente sobre isso, vamos desenvolver mais tudo isso. Quanto ao nome persa, essa palavra é derivada do grego antigo, que você está vendo aí, e ela soa mais ou menos como Perses, e os romanos chamavam de persianos. Bom, os nativos, os falantes de persa, eles costumam usar o termo farsi, tá? Que vem da palavra árabe parsi, só que em árabe você não tem o som da letra P, tá? Então eles substituem pela letra F. Em inglês ela é conhecida como Persian. Só que é muito comum nós encontrarmos aí ou o termo Farsi ou Parsi para nomear esse idioma, tá? Só que resumindo, as três formas estão corretas. Bom, galera, a Academia de Língua e Literatura Persa, elas acham o termo persa, em português, mais apropriado, e inclusive muitos acadêmicos iranianos, eles rejeitam usar o termo farsi em seus artigos. Dessa maneira, quando você for falar sobre essa língua, prefira o termo em português persa, e repetindo, farsi e parsi também não estão errados. Terceiro fato, a língua persa ela é uma língua pluricêntrica, ou seja, dependendo da região que você for, que ela é falada, a sua forma padrão ela muda, tá? Só que o persa falado no Afeganistão é conhecido como Dari, e o persa falado no Tajiquistão é conhecido como Tajik. Só que no caso do Tajik ele tem vários elementos aí antigos do persa, tá? Do persa mais antigo. Isso graças ao isolamento ali das montanhas do centro da Europa. O persa e o Dari, eles usam o alfabeto perso-árabe e o Tajik também usa o alfabeto cirílico, lembrando que o Tajiquistão foi uma ex-república socialista soviética. Só que deixando claro, os falantes dessas três principais variantes, eles não têm muita dificuldade de comunicação, tá, gente? Então elas são variantes mutuamente inteligíveis. Como eu disse no fato anterior, o persa ele usa o alfabeto perso-árabe, só que no caso do persa ele tem algumas letras a mais para representar sons que existem no persa e não existem no árabe. A versão moderna tem 32 caracteres e poucas representações de vogais, tá? E isso provavelmente é uma influência dos hieróglifos do Antigo Egito, que essa escrita antiga também tinha essa característica. Bom, o persa, usando o alfabeto perso-árabe, ele é escrito de forma cursiva, ou seja, uma letra ela se liga à outra, e assim como no árabe ele é escrito da direita para a esquerda, não como nós que escrevemos da esquerda para a direita. Só que os números aí sim, eles escrevem da esquerda para a direita, assim como nós fazemos aqui no Ocidente. Quinto fato, eu vou ser curto e grosso. A língua persa, ela não se parece com a língua árabe, tá? Vamos deixar bem claro isso. A língua persa, como eu disse, é uma língua iraniana e uma língua da família indo-europeia, ou seja, ela é mais próximo do hindi, tá? E no caso do árabe, é uma língua afro-asiática, ela é mais próxima do aramaico e
do hebraico, só que, óbvio, por razões aí históricas, tá? Por contato com os árabes, o árabe sim tem influência na língua persa. Só que se você colocar numa sala um iraniano, tá? E sei lá, um egípcio que fala o árabe egípcio, eles não vão conseguir se entender, logicamente, se os dois só falarem as suas línguas nativas, tá? Fique muito claro isso. E aí, tá gostando do vídeo? Rapidinho, não custa nada, é de graça, por favor, deixe seu gostei aí embaixo. E se você ainda não o fez, você não pode deixar de fazer isso, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos e também recomende o Mundano para os seus amigos que gostam sobre os assuntos que a gente fala aqui, tá? Bandeiras, línguas, geografia, história. A gente sabe que muita gente gosta desses assuntos aí pelo nosso mundão afora. Se você tiver um amigo também, recomende o seu amigo a se inscrever no Mundano. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. A língua persa, ela é dividida em 3 grandes períodos históricos, tá? Você tem o persa antigo, o persa médio e o persa moderno. Para você se localizar mais ou menos na história aí, o persa antigo ele era falado lá no Império Aquemênida, que é considerado por muitos aí o primeiro Império Persa, isso entre 550 a.C. e 330 a.C. Já o persa médio era a língua do antigo Império Sasânida, que inclusive foi o último império persa não islâmico, e o persa moderno ele tem mais ou menos aí 1000 anos, só que mesmo assim ele é subdividido: persa moderno antigo, persa moderno clássico e persa moderno contemporâneo. Olha galera, um falante de persa moderno contemporâneo, ele vai conseguir entender um texto aí em persa antigo sem muita dificuldade, ou seja, um texto aí de 1000 anos, ele vai conseguir entender aí razoavelmente bem, apesar de tão antigo. O léxico, as palavras do persa moderno antigo, ele é razoavelmente preservado, tem um bom grau de conservação em relação ao léxico do persa moderno contemporâneo. O persa ele empresta várias palavras para vários idiomas do mundo, inclusive para o português, tá? Eu separei alguns exemplos aqui para vocês poder constatar. Por exemplo, essa palavra aqui que soa mais ou menos como bazar, significa mercado em persa. Essa outra palavra aqui, que em persa, mais ou menos, por favor, eu não sei nada de persa, tá? Desconsiderem minha pronúncia. Ela tem um som mais ou menos de caravana. Caravana, que é um grupo de viajantes. Checkmate, que é aquele termo usado no xadrez. Ela é uma palavra persa também. E significa o rei se rendeu. Essa outra palavra aqui, que ela soa mais ou menos como hindu, que é quem segue o hinduísmo, que a gente também usa aqui em português. Ou essa palavra aqui, que ela soa mais ou menos como Inde, que é relativo à Índia, tá? O país, que faz referência ao rio Indo. Essa outra palavra aqui, que ela soa mais ou menos como limo, que na verdade é limão. Outro exemplo aqui, mais ou menos, soa como misliman, que é muçulmano. Mas essa é sandália. Então, apenas alguns exemplos de palavras que a língua persa empresta para várias outras, inclusive para o português. Uma curiosidade, gente, entre 1526 e 1857, o subcontinente ali indiano, eles foram tomados por um estado conhecido como Império Mogol, tá? Não confundir com o Império Mongol, é Mogol mesmo, tá? Uns, inclusive, o chamam de Mughal. É a mesma coisa. Esse império, ele utilizava o persa como língua oficial, ou seja, por 300 anos na Índia se falava o persa. O persa foi a língua oficial da Índia, ou a região que hoje é a Índia. Bom, o Taj Mahal, pois é, quem construiu ele foi o Shah Jahan, que era imperador do Império Mogol, e ele falava persa, tá? Nono fato, vários veículos de mídia, eles mantêm versões em persa das suas publicações. Eu dei uma procurada aí pela internet, gente. Só para vocês terem uma ideia, a alemã Deutsche Welle, por exemplo, a Deutsche Welle, inclusive, também tem um excelente site em português, que eu leio com frequência. A Deutsche Welle, ela também tem uma versão em persa. A gigante BBC do Reino Unido, que inclusive eu também acho excelente, eu consumo com frequência, ela também tem o seu site em português. Só que ela também tem uma versão em persa. E o Le Monde, que é um dos principais jornais da França, tá? Eles têm uma versão que é conhecida como Le Monde Diplomatique, em várias línguas. E adivinha? Também tem uma versão em persa. E pra gente fechar, a gente já falou isso num vídeo bem antigo, mas é interessante, compensa a gente falar de novo.
sobre os países que terminam com estão. Você sabe o que significa esse sufixo, essa terminação estão? Pois é, gente, essa palavra ela é persa e ela significa terra, tá? Terra ou pátria, mais ou menos como land em inglês ou nas línguas germânicas como o alemão e o neerlandês. É assim como a terminação IA em latim, tipo Albânia, que é a terra dos albaneses, Grécia, que é a terra dos gregos, ou Turquia, que é a terra dos turcos, e por aí vai. E a lógica é a mesma. Por exemplo, eu separei aqui, gente, Afeganistão, essa versão em português, essa terminação estão, tá? Ela significa terra dos afegãos, é simples assim. Quirguistão é a terra dos kirguizes. Tajiquistão é a terra dos tadiques, Cazaquistão é a terra dos cazaques, é sempre essa lógica, tá? Uzbequistão, terra dos uzbeques. E a única exceção dessa lógica é o Paquistão. Na verdade, Paquistão, o nome Paquistão vem do P de Punjab, tá? A de Afeganistão e K de Kashmir, que eram as regiões da Índia com maioria muçulmana, tá? Então formou P-A-K, né? Pak, e colocaram Stan no final, Paquistão. Então, Paquistão não é a terra dos paques não, tá? Mas eu acho que ficou claro para você. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito se você chegou até aqui. Mais uma vez eu convido para você conhecer a Mundano Store, a nossa loja oficial. Vai lá, compra uma lembrancinha para você e ajuda o canal, tá? O link tá na descrição, ela tá no ar ainda, perfeito? Lembrando que novos vídeos do canal, se é a primeira vez que você chega nesse canal, nossos vídeos são semanais e são lançados todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã. E se você não fez isso ainda, vai lá e se inscreve para você poder acompanhar e ativar o sininho, tá? Então a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.